Bom, gente, boa noite. Como eu tinha falado semana passada, eu queria falar um pouquinho aí de largura de faixa de servidão. Normalmente é uma pergunta que o pessoal faz, é uma curiosidade que, obviamente, quem não está acostumado, quem não trabalha efetivamente com esse tipo de informação, tem a curiosidade de saber como é que se define a largura de uma faixa de servidão. Bom, eu vou falar aqui da NBR 5422 2024, que foi reformulada e aprovada o ano passado, né? Isso daqui é a faixa de servidão considerada para o Brasil. Em outros países, por exemplo, na Colômbia, a gente tem uma faixa de servidão que é fixa, então a gente não precisa fazer esse cálculo, ela já é determinada. Faixa de 500 kV, circuito simples é 60 metros, de 230 kV, circuito simples é 40 metros e assim sucessivamente. A gente não precisa fazer esses cálculos todos, já está definido de acordo com a normatização deles. Mas no Brasil não, no Brasil a gente tem a possibilidade de fazer esses cálculos e com algumas tecnologias novas a gente consegue minimizar o impacto que a faixa de servidão pode ter aí no decorrer de uma linha de transmissão. Então, e o que eu acho também muito mais seguro, porque ele, ela parte de muitos parâmetros elétricos e mecânicos que dão mais segurança na operação da linha de transmissão. Tá? É, bom, eu vou dar uma pincelada só nesse tema, eu não vou entrar a fundo nos cálculos, porque senão eu acho que mesmo que eu fizesse 10 vídeos de 2 horas cada um, a gente não conseguiria entender tudo, porque a gente teria que calcular uma linha de transmissão inteira, e aí eu acho que seria mais um tema para quem tá numa graduação do que simplesmente uma curiosidade, né? E eu não sou professor de graduação e não me atreveria a fazer isso. Bom, estou partindo do princípio de que a gente já tem as informações do projeto, tá? Então, eu não vou entrar a fundo em nenhum cálculo, eu vou mais ou menos informar para vocês quais são os inputs que a gente tem aí para a definição da largura da faixa de servidão e entender um pouquinho a lógica dessa definição. Tá? Então a gente está partindo do princípio que o projeto já tem todas as informações elétricas e mecânicas necessárias, tá? E aí a partir com essas informações, como é que a gente define a largura de uma faixa de servidão? Bom, primeiro ponto, a gente tem uma distância horizontal de segurança, que aqui nessa fórmula aqui ela é representada pelo DH, que nada mais é que a distância de segurança de algumas interferências que pode ter no decorrer de uma linha de transmissão. Então a gente sabe que a gente tem linha de 200, 300, 500 até 1000 quilômetros de extensão, e no decorrer dessa linha a gente pode ter algumas interferências distintas. Né? Então por isso a faixa de servidão pode inclusive mudar. Ela pode estar um pouco mais estreita num determinado ponto, um pouco mais largo em outro ponto. Então a gente tem que definir essa distância horizontal de segurança. Tá? É, esse DH ele vai sofrer uma interferência aí, porque nada mais é que a soma da parcela básica mais a parcela elétrica, tá? Então, ele vai sofrer uma interferência na parcela básica de acordo com o tipo de edificação, ou de rodovia, ou de ferrovia, ou de vegetação que tiver no decorrer da linha, tá? Então, esse PBH, ele nada mais é que o tipo de interferência que a gente tem paralela à linha de transmissão. Tá? Então, lá na NBR 5422 tem até uma tabelinha mostrando essa distância mínima aí. Se eu não me engano, para edificação são 4 metros. Tem uma tabelinha lá na NBR 5422. Eu acho que no. Eu acho que é a tabela 7, se eu não me engano. Tem que dar uma olhadinha lá. Bom, e a parcela elétrica típica em condições normais, que é esse PETIP, ela está presente no cálculo fase-terra. Tá? Então, quando você vai fazer lá, quando a engenharia está calculando lá as distâncias fase-terra, a gente tem
esse, essa consideração. E na NBR 5422 também, caso não tenha parâmetros para definição disso, na NBR 5422 ela tem os valores mínimos. Então a gente consegue também buscar isso lá. Então a soma desses dois fatores nos dá o DH, né, que é a distância horizontal de segurança, que a gente tem que considerar, somar ela na faixa de servidão, depois que a gente calcular aqui o próximo ponto. Bom, próximo ponto aqui, basicamente a gente olhando aqui, é uma equação muito simples, né? A largura da faixa é 2 vezes o Dzinho mais o Dzão. O Dzão é o DH que eu mostrei agora há pouco, né? Que é a distância horizontal de segurança, que ele está representado aqui nesse cantinho embaixo, né? O Dzão. E o Dzinho, ele é a projeção horizontal do tamanho do isolador com a flecha do cabo de acordo com o ângulo beta. Tá? Bom, então o que é? Eu vou calcular esse ângulo de balanço, esse ângulo beta, e vou projetar a distância do isolador e da flecha do cabo. Na horizontal, ele vai me dar essa distância. E aí, multiplicando 2 vezes, é minha faixa de segurança a partir desse eixo aqui, a partir do isolador, né? Da conexão do isolador com a estrutura. No caso aqui de uma linha com fases na horizontal, eu faço esse cálculo nas duas extremidades, na fase de A e C, e vou ter aqui a distância, a largura da faixa de servidão. No caso de uma linha com disposição das fases na vertical, eu faço esse cálculo e replico ele para cá, né? Eu espelho ele para cá e vou ter essa distância também para os dois lados. E aqui a gente pode ver uma curiosidade que ele pode passar um pouco a estrutura e eu posso ter que ter uma faixa de servidão do lado que eu não tenho as fases, né? Então é importante notar esse cálculo também, porque a faixa não vai se limitar. Eu vou ter uma faixa maior do lado da fase e uma faixa menor do lado que eu não tenho fase, porque ele é sempre considerado aí do eixo dos cabos, né? Bom, obviamente, como eu comentei com vocês, essas distâncias aqui, fase terra, tanto para as fases externas como a fase central, elas já estão calculadas. Essa distância aqui já veio da engenharia, a engenharia já calculou essa distância mínima de acordo com a 5422, né? Então eu já tenho todos esses parâmetros. Com esses parâmetros eu calculo o ângulo e calculo a projeção da flecha e do isolador. Tá? Bom, esse ângulo beta aqui leva em consideração o quê? Bom, esse ângulo beta ele vai levar em consideração temas como o vão médio da linha de transmissão, o vão gravante, né, que é o vão de catenária a catenária, né, que alguns chamam de vão gravante. Eu acho que na linha de transmissão a gente conhece mais como vão de peso, né? Ele leva em consideração diâmetro do cabo, resistência do ar. Ele leva em consideração uma série de fatores para a gente chegar nessa formulinha aqui e calcular esse ângulo beta. Tá? Com esse ângulo beta calculado, a gente consegue projetar o isolador e a flecha do cabo e consegue projetar a faixa de servidão. Por isso que a gente tem alguns condutores no mercado hoje que te dão, e a escolha do condutor também é muito importante, que eles te dão uma flecha menor, e aí a gente consegue, com essa flecha menor, ter uma faixa de servidão menor também, né? Então, por isso que eu falo para vocês, algumas tecnologias hoje no mercado nos possibilitam ter uma melhora nessa afetação aí na faixa de servidão. Tá? Um tema que é importante, e isso aqui eu tirei lá da 5422, é o que? A distância de segurança para manutenção em linha viva, ela tem que ser considerada de acordo com a IEC e a I3E. Tá?
Por que que eu falo isso? A gente tem ouvido falar muito aí em mísulas isoladas, né? Que é uma solução muito interessante, que é uma solução que cabe bem em muitos projetos, mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque se a gente não estiver considerando essas distâncias de segurança, principalmente fase terra, para trabalhos em linha viva, muito provavelmente teu projeto vai sofrer um probleminha de aprovação lá na ONS, tá? Quando você levar para a ONS para ser aprovado. Tá? Não estou falando que toda mísula isolada vai ter esse problema, não é isso. Eu estou falando que a gente tem que considerar isso nos cálculos para não ter esse tipo de problema. Tá? Então o que acontece? O que a mísula isolada ela vai eliminar para a gente? Ela vai eliminar essa distância do isolador. Tá? Então o meu balanço vai ser só da flecha e a minha faixa vai ter considerado lá a distância horizontal de segurança. Eu vou diminuir essa projeção aqui. Essa projeção ela diminui. Por quê? Porque eu vou ter só o balanço da flecha do cabo. Tá? Então a mísula isolada ela elimina essa distância, né, essa projeção do isolador. Ela elimina essa altura na torre, porque quando eu faço todos os cálculos elétricos, eu tenho que considerar também a distância cabo-solo, né? E ela também consegue me trazer, deixar essa estrutura mais compacta, porque eu consigo diminuir essa distância da ponta da mísula para a estrutura. Por quê? Porque eu tiro esse balanço. Porque esse balanço ele está mostrando para a direita aqui, mas ele balança para a esquerda também. Então eu vou considerar minha distância fase terra desse ponto até a terra, certo? Se eu tenho uma mísula que eu não tenho esse balanço, e no meio do vão eu também não vou ter esse perigo, porque eu não tenho terra no meio do vão, então eu consigo diminuir, eu consigo deixar a estrutura mais compacta. Né? Qual que é a outra solução que eu tenho? Travar essa cadeia numa cadeia em V. Eu consigo travar essa cadeia aqui, colocar uma cadeia em V, eu consigo trazer esse cabo mais para cá e diminuir um pouco a faixa de servidão também. Tá? Só que aí eu não vou ganhar essa altura do isolador, obviamente, porque o isolador vai continuar lá. Né? Mas a minha flecha continua balançando, tá, gente? Então a gente tem que tomar um cuidado. Quando a gente fala aí de cadeia em V e quando a gente fala de mísula isolada, a minha flecha continua, obviamente, depende do cabo que eu vou escolher para essa linha de transmissão, eu vou ter uma flecha maior ou menor, mas a minha flecha continua. Então, minha flecha continuando, eu vou continuar com esse balanço. Então, a cadeia em V e a mísula isolada, elas eliminam o balanço do isolador, mas não eliminam o balanço do cabo. Minha flecha continua lá. Existe uma possibilidade de eu eliminar ela? Existe. Tá? Eu trabalho numa empresa hoje que tem essa solução. Eu não chego a eliminar o balanço da flecha, mas eu diminuo muito ele. E com isso é, eu consigo diminuir essa faixa de servidão. Eu preciso colocar uma mísula isolada? Não, eu posso colocar uma cadeia em V, colocar essa solução, diminuir esse balanço e diminuir a faixa de servidão sem colocar uma mísula isolada. Ah, eu posso colocar a mísula isolada e diminuir o balanço? Posso também, eu posso colocar a mísula isolada e diminuir o balanço no meio do vão e conseguir diminuir mais ainda a largura da faixa de servidão. Em casos extremos, onde eu vou ter um estrangulamento de faixa, onde eu vou ter que passar por uma área urbana, isso é muito interessante. Tá? Então é basicamente isso. Eu queria só dar uma pincelada com vocês, falar rapidamente sobre isso. É uma curiosidade que muita gente me pergunta. Obviamente, para a gente chegar nesses parâmetros aqui, para eu chegar em todos esses termos aqui, qual a distância que eu tenho fase terra, qual a distância que eu tenho fase, são outros cálculos que aí a gente tem que é, é, falar isso com muita calma e, e seria quase que um projeto de linha de transmissão e eu acho que não caberia aqui. Mas em relação à faixa de servidão é basicamente isso, tá?
a gente tem que levar em consideração esses aspectos, já com o projeto é, bem avançado, com um estudo bem elaborado, para que a gente consiga definir essa faixa de servidão, que é um dos temas principais hoje, tanto para licenciamento ambiental, como para desimpedimento de faixa e para o sucesso de um projeto. A gente sabe hoje em dia que construir linha de transmissão a gente já está acostumado. Então, normalmente num CAPEX, o erro não está, o susto, a surpresa de um CAPEX hoje não é a parte construtiva, né? Ah, a gente erra aí o CAPEX por estrutura, poxa, difícil, erra muito pouco. Eu acho que hoje o CAPEX, se você fizer um estudo bem feito, nem em fundação você erra tanto, porque se você tiver sondagem, tiver definição de solo, você não erra tanto. Agora, a questão fundiária é uma incógnita ainda, né? A gente tem aí já há alguns anos a ANEEL nos dá o R5, que é uma previsão fundiária. Eu me recordo que antes dos R5 serem confeccionados pela EPE, a gente teve uma bateria de reuniões com a EPE, discutimos muito com a EPE, dizendo que realmente a gente necessitava de um estudo mais aprofundado. Esse estudo veio com o R5, melhorou muito, mas mesmo assim a gente sabe que tem investidores que antes do leilão aportam uma grana aí para tirar essa dúvida fundiária. E a gente sabe também que a dúvida que essa questão fundiária ela implica muitas vezes também no licenciamento ambiental. Então é um tema que se eu conseguir reduzir, eu vou ter uma segurança maior no meu CAPEX, eu vou ter uma agilidade maior no meu licenciamento ambiental. Às vezes eu consigo ter até uma antecipação de receita e uma antecipação de RAP por conta disso. Então é um tema importante. Então fica aí a título de curiosidade como é que a gente calcula uma faixa de servidão de uma maneira bem básica, uma pincelada bem básica para entender da onde é que vem esses números. E vamos ver aí, né? Nos próximos dias aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o leilão de outubro. Tem mais alguns lotes aí que eu estou dando uma olhada e a gente vai passar isso por aqui, tá bom? Gente, obrigado. Ficamos aí, até a próxima. Valeu.